Hoje, 12 de dezembro de 2025, sexta-feira, 1 Timóteo capítulo 5, notas. Não repreenda aos idosos, antes exorta-os como a pai, aos moços como a irmãos. Há um mandamento especial na lei que mais dá honra às cãs, que manda dar honra às cãs, os idosos. Por isso Paulo nos manda respeitar o tom de voz com trato aos idosos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs com toda pureza. É muito triste quando somos hostilizados por irmãs que sempre tratamos com gentileza e pureza. Oh, como dói! E sempre devemos honrar nossas mães e senhoras idosas, mesmo quando elas não nos inspiram uma verdade, santidade e sobriedade cristã. Deus se agrada quando espalhamos por fé na esperança e gentileza as pessoas quando possível. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. É assombroso quando vemos empresas roubando idosos e necessitados especiais. Isto é abominável para Deus, pois lhes concede direito de assistência, tanto familiar como pública. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com o da própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Deus se agrada da assistência que prestamos aos nossos pais, que precisam principalmente a visitação, a gentileza, o respeito, no mínimo, é dívida a eles. Isto é reciprocidade e retribuição ao cuidado que tiverem e ao esforço que despenderem. Aquela viúva, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, entretanto que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado de seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Perceba que o cristão não veio para radicalizar com todas as coisas e costumes. Há costumes entre os pagãos que são decentes e até mesmo corretos e guiados por uma boa filosofia familiar, como é o caso de assistir aos familiares em caso de necessidade. Todavia, quando estes são descrentes, são listados como tal pelos apóstolos. Os necessitados devem todos orar e suplicar a Deus para que os atendam com suas riquezas e luz de influências aos corações sensíveis à sua voz. Não sejam inscritas viúvas que não contem bondade, 60 anos de idade, que tiverem não mais que um marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenham criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorridos atribulados, se viveram na prática zelosa de boas obras. A lista é grande dos hábitos virtuosos das mulheres piedosas. Hoje, mulheres doutoras que torcem o nariz para este serviço e hábitos devido à sua melhor condição profissional, desprezam este serviço simples e até os sacerdotes, serviços às servidoras deles, coisa vergonhosa e triste que demonstra soberba e até crueldade. Mas rejeita viúvas novas, porque quando se tornam levianas, querem contra Cristo, querem casar, se tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem a viverem também ociosas, mas ainda tagarelas intrigantes, falando que não convém. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam bondosas
donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em casas, na família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer aos que são verdadeiramente viúvos. A questão das viúvas é detalhada por Paulo ainda mais, pois em comum um número de viúvas maior devido a pouca saúde e da pouco trabalho sem segurança para os maridos e também viúvas e guerras e revoltas. Por isso Paulo se debruça na exortação aos cuidados assistenciais de suas ovelhas viúvas, fazendo especificidade de idade e condições parentais. Devemos aproveitar bem estes conselhos de Paulo, esse estudo, essa análise, que ele traz luz às relações familiares e da igreja. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que presidem se afadigam na palavra e no ensino, pois as escrituras declaram: não amadasses o boi quando trilha o trigo, pisa o trigo. Então o boi, naquela época, ele trilhava, né, puxava as ferramentas, mas ele queria comer um pouquinho. Então não deveria amordaçar, que ele quer comer um pouquinho para o seu sustento, né? A mente iluminada de Paulo se dirige ao presbitério que se afadigam com o ensino e na palavra. Então, por isso, não podem trabalhar em outras coisas para sustento seu e da família. E que trazem luz honesta e verdadeira aos ouvidos e olhos das ovelhas mantenedoras, bem informadas e iluminadas para agir em seu livre-arbítrio e renovar de erros e enganos a sua mente contaminada por ensinos e exortação dos valores e princípios que agradam a Deus. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais aprendam, tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente, não sendo cúmplice do pecado de outrem. Conserva-te puro a ti mesmo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Da mesma sorte também as boas obras se evidenciam honrosamente, quando assim não seja, não podem se ocultar. Existe uma proteção interna aos presbíteros que sofrem tanto para chegar ao cargo e que se tornam o alvo do diabo, que infiltra a igreja. A pureza do Espírito de Cristo é essencial para resistir à corrupção do diabo. Mas nossas mentes e nossos sonhos e razão. Por isso devem sempre buscar a luz de Cristo, sobriedade, leitura, ensino e conhecimento do pecado. Uma luta martíria é hoje a vida do cristão no nosso país e no mundo. Até a saúde e a sanidade física e alimentar, o tratamento médico deve ser incluído na saúde de toda mente cristã que mantém a pureza natural e espiritual para se salvar a si mesmo e ao que ouve. Então a gente tem que curar da pureza alimentar também. Ser moderado, temperante e sábio, até no que nós nos alimentamos. Amém? Então essa foi a continuação, a oração, apelo eu fiz na primeira parte dessa aula do 1 Timóteo, estudo, capítulo 5.
Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com misericórdia e a paz do seu rosto. Shalom.